Autoridades senegalesas reprimiram mais protestos nesta segunda-feira em Dakar contra o adiamento das eleições presidenciais. O Senegal passou por uma troca de poder e de partido recentemente, o que não é estranho em países democráticos, mas alguns podem considerar estranho considerando a fama de alguns países africanos. Mas o que torna essa história interessante é como o antigo sistema tentou parar essa mudança a todo o custo. Mas a população não deixou. O poder do povo se fez sentir e um novo partido entrou no poder. Então, como é que Bassirou Diomaye Faye virou presidente? Le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a voté dans le calme et la sérénité, faisant de moi le 5e président de la République du Sénégal. Le discours du Bassirou Diomaye Diakhar Faye après. Então, vamos começar com algum contexto histórico e político de Senegal. Desde a sua independência em 1960, o Senegal é uma das poucas nações em África que nunca sofreu um golpe militar. Isso porque o Senegal meio que segue a sua constituição, teve algumas eleições regulares e transferências pacíficas da autoridade governamental para construir uma democracia enraizada num consenso social que respeita o pluralismo comunitário e religioso, de modo a manter a paz. E é claro, essa democracia continua ainda a ser um trabalho em progresso. O primeiro presidente após a independência, Léopold Senghor, entrou no poder em 1960 e renunciou aproximadamente 21 anos depois, em 1981, entregando o cargo de presidente a seu primeiro-ministro, Abdou Diouf, que permaneceu no cargo 19 anos, ou seja, até 2000. Quando Abdoulaye Wade, líder do Partido Democrático Senegalês e líder da oposição durante mais de 25 anos, ganhou a presidência. Em 2001, um referendo constitucional reduziu o mandato presidencial de 7 para 5 anos. Os futuros presidentes serviriam agora por 5 anos e seriam limitados a 2 mandatos. Mas, vendo que o poder estava a chegar ao fim, em julho de 2008, durante o segundo mandato de Wade, a Assembleia Nacional aprovou a alteração constitucional para aumentar a duração do mandato presidencial para 7 anos, tal como acontecia antes da adoção da Constituição de 2001. Em 2011, Wade tentou alterar a Constituição para permitir-lhe concorrer a um terceiro mandato, mas não conseguiu. Porém, o Tribunal Constitucional do Senegal aprovou a candidatura de Wade. Essa decisão do Tribunal Superior foi controversa, uma vez que a Constituição senegalesa impõe um limite de 2 mandatos, tornando assim essa ideia de um terceiro mandato inconstitucional. Houveram grandes protestos de opositores e grandes contraprotestos de apoiantes do governo. Mas, mesmo assim, ele foi às eleições de 2012, onde Wade perdeu as eleições presidenciais e Macky Sall foi eleito o novo presidente do Senegal. O presidente Macky Sall prometeu respeitar o limite constitucional de 2 mandatos. Pois é, Macky Sall falou diversas vezes que iria respeitar as linhas da Constituição. Mas ele tentou mudar essa Constituição para se manter no poder. Não é mau, né? Mas, você sabe, o poder é bom. E poderia dar exemplo de outras pessoas que não querem largar o poder. Mas esse não é o foco do vídeo. Continuando. Em 2016, durante o primeiro mandato de Macky Sall, houve um outro referendo constitucional que voltou a reduzir
os 2 mandatos para 5 anos, que passaria a valer a partir de 2021, tornando assim Macky Sall o último presidente com um mandato de 7 anos. Passaram-se alguns anos da governação de Sall, mas em 2024, faltando apenas 3 semanas para as eleições que iriam decidir o seu sucessor em 25 de fevereiro, o presidente Sall anunciou a decisão de adiar as eleições indefinidamente. Sall citou riscos decorrentes de disputas sobre quais candidatos podem ser listados nas urnas como motivo. Pior ainda, houve uma remoção forçada e antecipada pelas autoridades de legisladores que protestavam contra o adiamento das eleições. O governo cortou o acesso dos telemóveis à internet, suspendeu a transmissão de um canal de televisão independente, provocando protestos do Sindicato Nacional dos Jornalistas. Houve também confronto dos cidadãos com a polícia de choque e detenções. Clérigos muçulmanos católicos estavam entre os líderes da sociedade civil que instaram o governo a aderir ao calendário eleitoral. Esta ameaça de uma manobra política inconstitucional e ilegal cria crises mais profundas, incluindo convulsões políticas, uma declaração de estado de emergência, um golpe militar e, com tudo isso, perdas econômicas e sofrimento humano. Agora, parece que existe um padrão no final de cada mandato presidencial no Senegal, principalmente o fato de que todos os presidentes tentam mudar a Constituição para se manter no poder. Então, são estes e outros acontecimentos que mostram que o Senegal tem estado neste caminho de erosão democrática. E, com tudo isso, o Senegal foi às urnas no dia 24 de março. Não era para ser uma eleição calma, mas foi um confronto tipo entre Davi e Golias, entre o antigo e o novo, entre políticos estabelecidos e jovens iniciantes. E no final das contas e dessa grande disputa, o antigo sistema caiu e um novo Senegal parece ter surgido. E este novo Senegal será liderado por este homem, Bassirou Diomaye Faye. Veja o que ele disse após os resultados provisórios. Abre aspas. O povo senegalês escolheu romper com o passado para dar substância às imensas esperanças levantadas por uma visão da sociedade. Espero que a nossa visão da sociedade tenha dado substância às suas aspirações. Então, quem é Bassirou Diomaye Faye e como ele se tornou o primeiro presidente mais jovem eleito democraticamente na África Ocidental? Bassirou Diomaye nasceu em 25 de março de 1980 em Dianganho, no Senegal. Depois de concluir a sua graduação, ele buscou esforços acadêmicos, obtendo um mestrado em Direito em 2004. Passou também na prestigiada Escola Nacional de Administração, ENA, e no conceituado Programa de Magistratura. Após a sua formatura, embarcou numa jornada profissional como inspetor fiscal no Departamento de Impostos e de Estado, abraçando uma carreira dedicada ao serviço público e à integridade fiscal. Então, em 2014, foi nesta mesma altura que Bassirou tornou-se muito próximo de Ousmane Sonko, um ex-aluno e colega do ENA e fundador do partido PASTEF, que foi fundado em 2014. Aos 34 anos, Bassirou Faye deixou sua marca durante várias reuniões que levaram à criação do partido de oposição PASTEF. O PASTEF emergiu como uma força de oposição significativa, desafiando o domínio dos partidos políticos tradicionais na política do Senegal. O fundador do PASTEF, Ousmane Sonko, formado em Direito Público, começou a falar publicamente sobre a evasão fiscal e a corrupção no Estado, o que lhe rendeu a atenção do povo. E, ao longo dos anos, Ousmane Sonko e Bassirou desenvolveram uma grande amizade. Inclusive, Bassirou deu o nome de Ousmane ao seu filho, em homenagem à amizade com Sonko. E não para por aí. Bassirou mais tarde emergiu como um dos principais arquitetos e pensadores por trás da campanha presidencial de Ousmane Sonko em 2019. As eleições de 2019, ao mesmo tempo, foram pesadas. Os discursos de campanha de Ousmane Sonko, denunciando o governo, repercutiu favoravelmente em muitos jovens senegaleses. Ousmane Sonko, o líder do PASTEF,
reuniu 16% dos votos e saiu em terceiro lugar. Alguns anos depois, em junho de 2021, Sonko foi condenado a 2 anos de prisão por alegadamente ter abusado sexualmente de uma funcionária de um salão de beleza. Uma condenação que o tornou inelegível para concorrer às eleições de 2024. Na altura, ainda não havia sido marcadas as eleições. E você vai perceber depois. Então, o político negou as acusações e disse que elas tinham motivação política. E claro, com essa toda a situação e a prisão, muitas pessoas perderam esperança. Significava que o PASTEF havia perdido seu líder carismático e sem contar que vários outros executivos do partido também foram presos. Então, estava agora na hora do braço direito de Sonko, neste caso Bassirou Faye, de assumir e se tornar o secretário-geral do partido PASTEF. Apesar deste período de acusações contra Sonko, ele teve o apoio inabalável de seus apoiadores. Seus apoiadores disseram diversas vezes que ele lhes deu esperança, pois ele era contra o mau sistema do governo e contra a corrupção. Vejamos, o partido PASTEF ganhou 56 dos 165 assentos parlamentares do Senegal na Assembleia Nacional de 2022, depois de ter formado aliança com 4 outros partidos políticos. Vejamos, em apenas uma década, PASTEF já tinha 56 assentos. Agora, claro que com tudo isso, encorajou Ousmane Sonko, bem como Bassirou, e também levou seus apoiadores a acreditarem que existia alguma chance de Sonko chegar à presidência. Mas algo inesperado, não tão inesperado, aconteceu, porque é o que às vezes acontece quando você vai contra um sistema. Assim como seu amigo Ousmane Sonko, Bassirou Faye também foi preso em 14 de abril de 2023. Ele foi levado sob custódia policial, alegadamente por espalhar notícias falsas de respeito ao tribunal e difamação de um órgão constituído. Esta prisão ocorreu depois dele publicar nas redes sociais que condenava o sistema de justiça como arma política, na condenação que tornou Ousmane Sonko inelegível para concorrer. E também foram levantadas outras várias acusações contra Bassirou. E ele acabou sendo preso. Agora, os 2 homens fortes estavam presos. Isto tudo gerou muita agitação em Senegal. Esta turbulência específica desempenhou um papel na decisão do presidente cessante, Macky Sall, de adiar as eleições de 2024, o que fez Senegal mergulhar em uma das suas piores crises políticas. Tenho aqui que mencionar que o país nunca antes adiou eleições e testemunhou múltiplas transferências pacíficas de poder. Então, no início de fevereiro de 2024, o presidente Macky Sall fez uma declaração que chocou Senegal e o resto do mundo, de que as eleições marcadas para fevereiro seriam adiadas para dezembro de 2024, com a justificação de que era necessário resolver a confusão sobre quem exatamente estava a concorrer à presidência. No entanto, o Tribunal Constitucional de Senegal discordou, ordenando ao presidente que marcasse uma data para as eleições imediatamente. Felizmente, ou com essa pressão, Macky Sall marcou as eleições para 24 de março, dando aos candidatos apenas 13 dias para fazer campanha. Ele também prometeu renunciar. Os líderes da oposição presos foram libertados. As celebrações incluíram entre os apoiadores. Os jovens Ousmane Sonko e Bassirou Faye foram libertados da prisão apenas alguns dias antes das eleições. E em 24 de março, os eleitores tiveram que escolher entre 19 candidatos presidenciais, mas apenas 2 foram considerados como tendo alguma chance real de vitória. O ex-primeiro-ministro Amadou, do partido no poder, e Bassirou Faye, que foi o principal candidato da oposição após a suspensão de Ousmane Sonko. Ousmane e Bassirou mobilizaram uma proporção significativa da juventude, mas também uma elite intelectual e funcionários públicos. Ousmane Sonko exortou seus apoiadores a votarem em Bassirou, e a principal mensagem que saiu desta campanha
foi a seguinte: Osman é Basiru e Basiru é Osman. Essencialmente a ideia era apostar na popularidade de Osman para vencer as eleições presidenciais. E ao longo da campanha eles prometeram aos senegalenses mudanças profundas e panafricanismo. Ele também prometeu combater a corrupção e se livrar da economia francesa e de modo a abolir o franco CFA. No dia 24 de março, os resultados já apontavam que o jovem Bassirou Faye estava a liderar. E um tempo depois, o primeiro-ministro que estava a concorrer, que fazia parte do partido no poder, parabenizou o jovem Bassirou. E Bassirou saiu vencedor das eleições de 2024. O nosso vídeo termina por aqui. Então, Bassirou tomou posse e nomeou Ousmane Sonko como seu primeiro-ministro. Ou seja, Senegal agora tem no poder as duas pessoas que eles mais confiaram nos últimos tempos. E um ponto que devemos trazer aqui, ou se calhar um dos mais importantes, é que a nova geração deve aprender com os erros do passado. E Bassirou, tanto como Sonko, agora tem tudo para mostrar trabalho. Mas também devemos olhar para a história do Sonko e de Bassirou e podemos considerar eles outliers. Vejamos, Faye não é um político de carreira. Ele não passou décadas no parlamento antes de tentar ganhar a presidência. Se você, na verdade, olhar para a história dele, parece ser um milagre ele ter se tornado um presidente. Faye passou a maior parte dos seus 20 e 30 anos em um emprego no governo como inspetor fiscal. O trabalho fiscal foi onde ele conheceu Ousmane e, claro, que ele ajudou a formar sindicatos, lutou pelos direitos dos trabalhadores. Ele foi uma peça-chave, mas foi Ousmane Sonko que inspirou a revolução contra o antigo regime e entrou na política para combater a corrupção em Senegal. Então, qual lição podemos tirar disto? Bem, acho que teremos ondas de mais movimentos jovens em diversos países africanos. O continente é majoritariamente composto por jovens, sendo que muitos deles enfrentam diversas dificuldades. Sentem que não são escutados, não são vistos, que o sistema beneficia uma minoria da elite. Parece que existe uma desconexão entre o antigo e o novo, que os partidos libertadores não souberam se adaptar às novas necessidades da nova geração. E é praticamente imparável e os jovens querem algum espaço. Então é isso. O nosso vídeo termina por aqui. E se você quer saber mais alguma coisa, tem alguma sugestão de vídeo, tópicos e temas para serem abordados aqui no canal, deixe-me saber aí nos comentários. E é isso. Muito obrigado. Koshikuru, Kanimambo, Asante Sana. Esse é o começo. Peace. E não se esqueça de dar aquele soco no like e partilhar com mais pessoas. É isso.